Então, gente querida, aqueles que não costumam jogar tênis, talvez não conheçam Novak Djokovic, mas esse homem, ele é um tenista profissional, nascido na Sérvia, e eu comecei a escrever o seu currículo, que eu ia ler algumas das suas conquistas para vocês, mas o seu currículo de vitórias, de campeonatos, ganhos, é muito extenso. E me resta então falar para vocês que para obter esses resultados extraordinários que ele obteve, na verdade ainda obtém, ele se submete a uma disciplina muito rigorosa e ele se dedica a uma rotina intensa de treinamentos. Ele faz uma dieta rigorosa, treinos nas quadras, horas e horas, musculação, exercícios aeróbicos, treinos mentais e até mesmo técnicas de foco para ele saber lidar, saber se comportar naqueles momentos de maior tensão, decisivos em uma partida, talvez na decisão do próprio campeonato. Além disso, ele recebe uma assistência muito intensa de uma equipe de técnicos de alto nível. E esses técnicos assessoram ele antes, durante e depois das competições. Eles sempre sentam juntos, assistem todo o jogo novamente, veem o que pode ser melhorado, o que pode ser alterado. Enfim, há um trabalho imenso, envolvendo muitas pessoas, para que Djokovic alcance esse rendimento. Acontece que em 2020, ele era um dos favoritos para ganhar o torneio aberto da Austrália. No entanto, após perder um ponto de bobeira, ele ficou revoltado com ele mesmo e pegou uma bola e bateu para trás com força. Essa bola acertou o pescoço da juíza de linha da partida. E acontece que, de acordo com as regras do tênis, acertar uma bolada de forma negligente em alguém é considerado um ato de conduta antiesportiva. E aconteceu que Djokovic foi desclassificado. Meu Deus do céu! Que frustração, que decepção! Depois disso, ele deu algumas entrevistas falando como ele estava decepcionado com ele mesmo, como ele estava frustrado. Depois de anos e anos e anos treinando intensamente, com toda essa disciplina, com todo esse rigor, ser desqualificado dessa forma, meu Deus, que coisa lamentável. Ele declarou que estava muito frustrado. Então a pergunta que eu queria fazer nesse momento é: por que houve tamanha frustração? Não responda rapidamente, mas por que isso foi tão decepcionante para ele? A resposta é exatamente porque ele era um dos favoritos. Era um torneio aberto. Se ele tivesse entrado para ver como que ia ficar, para treinar, para ver como é um campeonato, uma partida de tênis, talvez levado um pouco mais a sério, certamente ele não ficaria tão decepcionado. Mas por ele ser um favorito, pela experiência que tinha e pela real possibilidade de se tornar o campeão daquele torneio, ser desclassificado daquela maneira, então foi realmente algo extremamente frustrante. Sabe por que ele se decepcionou? Sabe por que ele se frustrou? Porque a expectativa é a mãe de todas as decepções. A expectativa é a mãe de todas as frustrações. As frustrações nascem da possibilidade. As frustrações nascem da esperança, do desejo, da expectativa. Nos dias atuais, a ilusão de uma possível vida perfeita tem levado muita gente ao desgosto, à tristeza e à depressão. A expectativa é a mãe de todas as frustrações.
Mas hoje eu quero fazer uma afirmação bíblica, e eu acredito mesmo que se nós entendermos essa afirmação e a colocarmos em prática, isso poderá nos livrar de toda essa carga de decepções, frustrações, mágoas e tristezas. E a afirmação bíblica que eu quero fazer é que não existe perfeição nesse mundo decaído. Gente, não existe perfeição nesse mundo decaído. A Bíblia, em Gênesis, lá no início do livro, ela narra a criação, como Deus foi criando todas as coisas. Então diz que veio o primeiro dia, Deus disse, haja luz, houve luz, e no final do primeiro dia, Ele diz, isso ficou bom. Vem o segundo dia, Ele continua sua criação, no final Ele diz, ficou bom. No terceiro dia tudo se repete, quarto, quinto, no sexto, quando Ele termina de criar todas as coisas e cria a humanidade, Ele olha para isso tudo e diz, de fato ficou muito bom. Depois você observa, nos 5 primeiros dias Ele diz que ficou bom, mas no sexto dia Ele disse, de fato ficou muito, muito bom. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez tudo perfeito. A criação era absolutamente perfeita, imaculada, irretocável. No entanto, chegou um dia, um momento em que tudo isso foi posto a perder. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6, que eu vou ler, relata a maior tragédia de toda a história da humanidade. E o texto diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o Senhor e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meus irmãos, esse texto é triste demais, dá vontade de chorar. Deus costumava vir ao entardecer para conversar com Adão, mas agora, quando Deus vem mais uma vez, Adão e Eva se escondem de Deus. Eles estão tão constrangidos que eles fogem da presença de Deus, eles tentam se esconder da presença de Deus. Essa passagem, ela registra a queda com Q maiúsculo. Foi o momento em que toda a criação, representada por Adão e Eva, se corrompeu. Então, vejam, Adão e Eva receberam a função de serem os cuidadores da criação. Eles eram os administradores da criação, eles eram os representantes da criação. A partir do momento que eles se rebelaram e que eles se corromperam, eles estavam representando tudo aquilo que Deus havia criado. Então, a partir desse momento, toda perfeição deixa de existir. O mundo se tornou defeituoso, imperfeito, agora sim, maculado. A gente vê isso na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do 19, onde a Bíblia diz que toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que será restaurada. Por causa da queda, tudo na criação sofre restrições. A natureza aguarda na esperança de que, por ocasião da ressurreição dos justos, ela seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então você vê o que acontece? Hoje,
a natureza se ressente do pecado. A própria natureza foi alcançada pelas consequências do pecado humano. Portanto, essa é a grande lição para nós hoje. Não existe perfeição nesse mundo decaído. Sim, mas na prática, qual a importância de sabermos isso? Ora, sabemos que a expectativa é a mãe de todas as decepções, todas as frustrações. Então, ter expectativas de encontrar a perfeição, de lidar com a perfeição, de se relacionar com a perfeição, seria garantia de frustração e decepção. Eu diria que conhecer essa realidade e praticá-la poderá nos livrar de muitas tristezas e muitas decisões erradas. Observe, não existe igreja perfeita, não existe célula perfeita, não existe família perfeita, não existe marido perfeito, esposa perfeita, filhos perfeitos nem pais perfeitos, não existe trabalho perfeito, companhia perfeita, não existem amizades perfeitas. Por quê? Existem pessoas que conhecem Jesus há anos e anos, mas você vê, o tempo passa e parece que essas pessoas nunca crescem na vida cristã, continuam crianças espirituais. Por que isso acontece? Talvez seja porque essa pessoa está em busca da igreja perfeita, que nunca achará. Essa busca, ela nunca terminará. E essa busca não permite que tais pessoas finquem raízes. Essas pessoas nunca param e são tratadas nas áreas em que elas têm necessidade. Ao contrário, suas raízes são tão superficiais que não permitem que elas amadureçam e efetivamente cresçam. Talvez o mesmo se aplique à célula. Num primeiro momento de encontro com esse pequeno grupo, parece que tudo é maravilhoso, mas quando começamos a nos relacionar, as divergências afloram, e ao invés de nos acertarmos e darmos aquele polimento nessas arestas, tem gente que acredita que poderá achar a célula perfeita, onde não terá problemas, e aí muda para outra célula. E quando a coisa começar a acontecer lá, porque certamente acontecerá, porque nesse mundo decaído não existe perfeição, todo o processo vai se repetir e a pessoa irá para outro lugar, na ilusão de que encontrará o grupo pequeno perfeito. Só quero dizer que ninguém é proibido de buscar uma célula. Você tem todo o direito de buscar um lugar onde você encontra pessoas com quem tem afinidade. Você tem todo o direito de buscar uma célula que fique perto da sua casa. Você tem todo o direito de acreditar que Deus está levando para determinado lugar. Não há problema nenhum nisso. Mas quando você estiver avaliando o seu coração diante de Deus, procure identificar se não há nele um desejo oculto da busca de uma célula perfeita que irá te livrar dos problemas que você está enfrentando nesse momento. Ainda mais grave é a ilusão da família perfeita. Existem pessoas iludidas, imaginando que existem famílias que não têm problema. Existem famílias onde não existem crises, onde não existem dificuldades. Há pessoas que se iludem achando que nas outras famílias as pessoas talvez tenham menos problemas, menos crises, e as dificuldades não sejam tão graves quanto a que você enfrenta. Tem gente que já se separou algumas vezes, imaginando, da próxima vez eu acerto, na próxima eu vou encontrar a mulher perfeita, na próxima eu vou encontrar um marido perfeito. Gente, não existe perfeição nesse mundo decaído. E a expectativa
é a mãe de todas as frustrações. Quer saber? Ou você acerta com essa mulher que está aí do seu lado, ou você não acertará com nenhuma outra. Ou você acerta, se ajusta com esse cara que está do seu lado, ou você não acertará com nenhum outro marido, simplesmente porque perfeição não existe. Todas as famílias passam por lutas, grandes batalhas e enfrentam terríveis tempestades. Não fantasie a respeito de possíveis relacionamentos perfeitos, porque relacionamentos perfeitos são apenas isso, fantasias. Tudo que você precisa está bem aí do seu lado, está muito mais próximo do que você pode imaginar, está bem pertinho das suas mãos. Jovens, filhos, seus pais não são perfeitos, mas eles são o melhor que eles podem, eles são o melhor possível. Então, filhos, honrem seus pais e suas mães. A grande bênção em agir assim. Então, até aqui, nós entendemos o que Deus está nos falando. A frustração é alimentada pela expectativa. Se esperamos a perfeição, iremos nos decepcionar. Afinal, não existe perfeição nesse mundo decaído. Mas continuamos lendo a Bíblia. E lá em Filipenses 4,12, nós lemos o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, Paulo escreveu essa passagem. Ele diz: há um segredo para vivermos contentes, satisfeitos, felizes em todas as situações da vida. Pô, peraí, agora eu já estou gostando disso. Como assim? É possível nós sermos felizes, não nos frustrarmos, não nos decepcionarmos, não nos magoarmos facilmente, mesmo em situações difíceis e graves? Ora, irmãos, quando Paulo escreveu essas palavras, ele não estava em uma casa de praia à beira do Mediterrâneo observando o pôr do sol. Quando ele escreveu essa carta, ele estava na cadeia, não na cadeia do século XX. Ele estava acorrentado em uma masmorra romana. No entanto, essa carta, a carta aos Filipenses, que Paulo escreveu nessa situação, é uma das cartas bíblicas que mais irradiam vida, alegria e vontade de viver. Então, em outro trecho dessa mesma carta, Paulo revela o seu segredo. Ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já adianto para vocês, Paulo não era um iludido em relação a esse mundo. Paulo não abraçou uma corrente de pensamento chamada estoicismo. Estoicismo é uma corrente de pensamento através da qual eles acreditam que uma pessoa pode sublimar completamente, pode enfraquecer, fazer desaparecer completamente suas emoções, seus pensamentos, de maneira que ela não irá sofrer diante da adversidade. Mas não era isso que acontecia com Paulo. Também não se tratava de algo como força do pensamento positivo, em que ele negaria a realidade da situação difícil e grave que ele atravessava, e iria se imaginar numa situação diferente, como se ele tivesse plena masmorra romana, mas ele está mentalizando a praia do Mediterrâneo, então por causa disso ele evita o sofrimento. Não, definitivamente não. O segredo de Paulo foi ter descoberto a realidade do Salvador.
O segredo de Paulo foi ele ter se encontrado com Jesus após a sua ressurreição. O segredo de Paulo foi perceber que uma vez que ele entregou a sua vida a Jesus, tudo nesse mundo passou a ser secundário e relativo. Então, Paulo realinhou as suas expectativas, tendo como base o seu relacionamento com Jesus. A revelação de que Jesus, que ele traz nessa mesma carta aos Filipenses, a revelação de que Jesus se esvaziou da sua glória como Deus, veio a este mundo, se fazendo homem como nós, para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, já enchia a vida de Paulo completamente. Experimentar o grande e incompreensível amor do Salvador o preenchia totalmente. Por isso, Paulo realmente não tinha necessidade de mais nada. Ele não estava negando a realidade. A realidade de Paulo era que Jesus lhe bastava sob todos os aspectos. E aí, irmãos, é interessante a gente observar que o único ser completamente íntegro, imaculado, sem qualquer pecado, que já passou por esse mundo, foi Jesus. Perfeito, só Jesus. E o que é mais chocante é que o único que foi perfeito não exigiu perfeição. Jesus sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia a realidade. Jesus não se abstraía dela, pelo contrário, ele veio experimentar a realidade do ser humano. E o que aconteceu com Jesus? Jesus foi abandonado, ele foi traído, ele foi deixado só, ele foi humilhado, mas ele continuou amando os seus. Após a última ceia, Jesus foi para o Getsêmani. Esse gesto que nós repetimos aqui mês após mês, de nós compartilharmos a ceia do Senhor, esse gesto foi instituído numa quinta-feira, véspera da sua crucificação. Então, depois de ter partido o pão, tomado do cálice, depois que terminou essa refeição da ceia, Jesus foi para o jardim do Getsêmani. Nessa refeição, antes de ir para o jardim, ele havia alertado aos seus discípulos: a barra vai pesar, vocês vão me abandonar e vão me deixar só. E ali naquele momento eles disseram: jamais faremos isso. E Pedro ainda se levantou e disse: ainda que todos te neguem, todos fujam, eu vou continuar do lado do Senhor. E Jesus o alertou: Pedro, Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes nessa noite. E aconteceu que ele foi para o Getsêmani, e ali tudo que ele falou começou a se cumprir. Nesse momento do Getsêmani, ele está levando já as nossas dores sobre si. Ele antevê a cruz, o rompimento da sua comunhão com o Pai e com o Espírito, e isso lhe traz uma angústia tão profunda que ele sua gotas de sangue. E nesse momento em que isso acontece, Judas o está traindo. E quando a guarda romana se aproxima, de fato, todos os seus discípulos fogem amedrontados, abandonam a Jesus e o deixam só. Não sei se você já pensou o que talvez você fizesse nesse lugar, se você estivesse no lugar de Jesus. Mas eu fiquei pensando, acho que qualquer pessoa que estivesse no lugar de Jesus naquele momento, talvez pensasse assim: Pai, chega, eles não valem isso, eles foram avisados, mesmo assim todos fugiram, me abandonaram, fui traído. Pai, vamos fazer como o Senhor fez nos dias de Noé, acaba com essa raça desgraçada, acaba com todos, vamos recomeçar mais uma vez. Mas irmãos, Jesus não agiu assim.
após a ressurreição. Os discípulos tomaram conhecimento desse fato. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Mas isso, ao mesmo tempo que gerou uma alegria indizível, magnífica no coração deles, também trouxe uma aflição. Como vai ser para nós que fugimos, para Pedro que negou, esse reencontro? Como Jesus reagirá a isso? Afinal, ele nos avisou. Será que ele vai falar com a gente? Será que ele vai nos impor algum castigo? Será que ele vai nos repreender severamente? Será que ele ainda vai nos aceitar? Mas no primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos, após a ressurreição, Jesus ficou na praia, esperando que eles voltassem de uma pescaria, já com peixinho tostado, feito na brasa pelo Senhor. E ali naquele momento, começa uma conversa. Jesus se dirige a Pedro, que o negou 3 vezes, mas Jesus não o ofende. Jesus não xinga Pedro. Jesus não diz palavras obscenas para Pedro. Jesus nem mesmo repreende. Jesus apenas pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe diz apenas: Pedro, cuida das minhas ovelhas. O único ser perfeito que já passou por esse mundo não exigiu perfeição. Pode falar amém? Amém. Então, irmãos, dito essas coisas, vamos a algumas aplicações. Primeira aplicação que eu gostaria de fazer para a minha própria vida e trazer para vocês é: já que não existe perfeição, precisamos aprender a lidar com a imperfeição. Primeira aplicação: aprenda a lidar com a imperfeição. Pessoas que exigem a perfeição, provavelmente vão passar por toda a vida infelizes e frustradas, porque perfeição não existe nesse mundo decaído. Não cobre perfeição, porque ela simplesmente não existe. Eu já quero adiantar para vocês que ser pecador é pré-requisito para se tornar membro da igreja com I maiúsculo. Se você não se considera pecador, então eu nem sei o que você está fazendo aqui. É um pré-requisito. A igreja é feita de pecadores, a igreja é feita de gente imperfeita. Então, não exija perfeição da sua igreja. Isso só vai trazer frustração para o seu coração. Não exija perfeição da sua célula. Isso só vai trazer decepção para você e para o seu grupo pequeno. Não exija perfeição da sua família, do seu marido, esposo ou pais, porque perfeição não existe. Você só vai acumular mais tristeza, aonde talvez a coisa já não esteja muito boa. Não exige a perfeição da empresa onde você trabalha, isso não existe. Não exige a perfeição das amizades, porque toda amizade é entre pecadores e ali haverá falhas, dificuldades e pecados. Então, aprenda a lidar com a realidade. E aí eu estive pensando, como agir diante desse fato? Como agir diante do fato de não haver perfeição nesse mundo? Primeiro ponto, então a gente está na primeira aplicação, eu vou subdividir para responder essa pergunta. Como agir diante do fato de não haver perfeição nesse mundo? Primeiro ponto, não tenha expectativas enganosas e ilusórias. Não imagine
que se você tivesse casado com outro cara, namorado de infância, juventude e tal, sua vida seria diferente, as mil maravilhas, você não teria os problemas que tem. É mentira de Satanás, é mentira do inimigo. Isso não existiria. Você teria provavelmente os mesmos problemas, talvez problemas maiores, só que seria com outro cara. Nada mudaria, porque no mundo não existe perfeição. Mesma coisa eu digo para os maridos em relação às suas esposas, falo dos filhos em relação aos pais. Então, você pode esperar de antemão que as pessoas irão falhar com você. Pode esperar de antemão que as pessoas vão errar. Se você partir dessa expectativa bem real, então você já vai minimizar muito as chances de você ter uma vida infeliz, decepcionada e frustrada. Segundo ponto, seja humilde. E essa frase é do Rick Warren. A humildade é o bálsamo que suaviza as relações. Olha, discutir, debater para mostrar que você tem razão, talvez sirva para você ganhar a discussão, mas no momento que você ganha a discussão, você perde o coração. Afinal de contas, o que você quer para o seu relacionamento? Você quer um relacionamento onde você viva bem, você quer um relacionamento onde haja paz, você quer um relacionamento onde as pessoas possam efetivamente ser felizes, viverem alegres e leves. Então seja humilde. Procure entender o lado do outro, procure reagir com o ponto de vista que está do outro lado. Terceiro ponto, aprenda a perdoar unilateralmente. Aqui eu vou usar um termo da moda. Para o bem da sua saúde mental, perdoe unilateralmente. Sabe o que isso quer dizer? Unilateralmente. Cara, não importa. Se o outro está arrependido, se não está arrependido, se reconhece que te magoou, se reconhece que te ofendeu, isso não importa. Perdoe unilateralmente. Se coloque diante de Deus e perdoe. Entregue no altar. Vá para a cruz com Cristo. Mate esse sentimento com os pregos da cruz que feriram mortalmente o nosso Senhor. Você já vai se levantar do altar, sentindo que toneladas saíram das suas costas. Então, perdoe unilateralmente. E em quarto ponto, seja coerente. Errou, corrija. Pecou, se arrependa. Magoou alguém, peça perdão. Causou prejuízo para alguém, retribua, restitua. Seja coerente com a fé que você declara. Passe a agir assim e você verá como a sua vida será muito menos frustrante, muito menos decepcionante. Segunda aplicação, alinhe as suas expectativas à realidade do reino de Deus. Alinhe suas expectativas à realidade do reino de Deus. Me perdoe repetir mais uma vez que a expectativa é a mãe das frustrações, alinhe suas expectativas com a realidade do reino de Deus. Assim como Paulo, se o seu viver for Cristo e o seu morrer for visto como lucro, você nunca mais irá se frustrar na vida. Você não vai mais se decepcionar. Ninguém que tenha depositado todo o seu coração, ninguém que tenha encontrado pleno contentamento em Cristo, veio depois disso a se tornar uma pessoa frustrada, uma pessoa decepcionada, uma pessoa magoada, rancorosa, triste ou aflita. E à medida que você se torna íntimo de Jesus, Ele vai preencher as suas necessidades. Quando isso acontece, tudo mais se torna secundário e relativo na sua vida. E terceira aplicação, não espere que haja condições perfeitas para fazer o que é preciso. Não espere que haja condições perfeitas para fazer o que é preciso.
Aí eu pergunto para vocês, como a gente vai aplicar isso? O que é preciso? Então pensei em algumas coisas. O que é preciso? Então vamos lá, também algo que está bem relevante nos nossos dias. Cuidar da sua saúde. É preciso. Fazer uma atividade física, uma reeducação alimentar. Gente, vejam só, nunca chegará o dia em que todas as forças do universo vão se associar junto com o alinhamento dos planetas e convergir em um exato momento, de forma que você vai ter vontade de praticar uma atividade física, terá disponibilidade para fazê-lo, a academia e a nutricionista já estarão pagas e que você não terá nesse dia e a partir daí problemas familiares, nem preocupações com suas atividades profissionais. Esse dia nunca vai chegar. Ou você decide fazer o que precisa, apesar das adversidades, ou a sua falta de saúde vai agravar todos os problemas que você já tem. Outro, cuidar de sua família. Dedicar tempo especial, semanalmente, para sua esposa. Brincar com seu filhinho antes que ele cresça. Não tenha dúvida, a maior mentira dos nossos dias é que semana que vem você terá mais tempo que nessa semana, então você fará essas coisas. Próxima semana, eu asseguro a todos vocês, vocês estarão mais ocupados do que nessa semana. Ou você faz o que precisa, ou a cada semana você estará mais ocupado, não fará. Na próxima semana você não terá mais tempo, muito provavelmente estará mais ocupado do que está nessa. E assim o tempo vai passando. E a vida vai junto. E os filhos crescendo. E os relacionamentos enfraquecendo. Outro ponto, buscarmos intimidade com Deus. Diariamente, orarmos, lermos nossas Bíblias, jejuarmos. Se você está esperando que hajam condições perfeitas para fazer isso, posso te assegurar, esse dia nunca vai chegar, isso nunca acontecerá. Então, não espere que haja condições perfeitas para fazer o que é preciso. Amanhã de manhã, você acordou, vai cuidar da sua saúde, vai fazer uma atividade física, melhore a sua alimentação, cultive seu casamento, dê tempo ao seu filhinho, fortaleça espiritualmente sua família, acerte seus relacionamentos, coloque como prioridade inegociável em sua vida um tempo a sós com Deus todos os dias. Faça um esforcinho e acompanhe o nosso plano de leitura anual. Meus irmãos, está maravilhoso. Não perca essa oportunidade. Vamos ler a Bíblia juntos. Aliás, no próximo sábado, esse sábado agora, 10 horas da manhã, nós teremos o paredão. E será o paredão, como vocês têm visto, o nosso querido ator nas horas vagas, Clovinho, brilhando aqui nas apresentações que ele faz para a gente vir ao paredão. Talvez você pense assim, vai estar só dois ou três pastores, mas não, irmãos, todos os pastores estarão aqui, porque a gente está com muita expectativa nessa leitura bíblica. A gente sabe que tem muita gente fazendo e sendo abençoada. E deixa eu explicar rapidamente para vocês. Nas leituras passadas, a gente tinha um grupo de WhatsApp, e as pessoas faziam perguntas por esse grupo. O problema é que tinha alguns irmãos queridos, irmãs, que faziam 10 perguntas por dia, e eram vários, e aí a gente simplesmente não conseguia responder a todas. E à medida que o tempo passava, a expectativa é mãe das frustrações. As pessoas com expectativa de que a gente respondesse, a gente não respondia, elas iam ficando frustradas, e a gente se sentia mal demais em fazer isso. Então nós decidimos estabelecer essa estratégia.
esse paredão será para nós respondermos as perguntas da leitura bíblica. Então, todos terão oportunidade de vir e de perguntar. Mas eu já dou a dica. Se você quiser saber por que a parábola no Evangelho está escrito diferente da outra, só Clovinho que sabe responder essa pergunta. Então, você, quando vier no sábado, você faz essa pergunta para ele, tá bom? Mas então, irmãos, dito isso, e para terminar, comprometa-se com uma célula. Você precisa de uma célula. Só na célula que você conseguirá viver a vida cristã na sua plenitude. Você precisa de um grupo pequeno para ajudar você a caminhar, para encorajar você, animar você, socorrer você, pastorear você, estar do seu lado quando as crises vieram. Então, comprometa-se com uma célula e seja assíduo. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Meu Senhor querido, quantas vezes esperamos perfeição e acabamos frustrados. Ensina-nos a lidarmos com a imperfeição, a nossa mesma e a dos outros. Também, Senhor, livra-nos da procrastinação. Não permita mais que desperdicemos o tempo precioso que o Senhor nos dá, adiando atitudes, ações e decisões importantes que precisamos tomar, sabendo que nunca chegará o dia perfeito para isso. Ajuda a gente, assim como Paulo, realinharmos nossas expectativas com os valores do reino, de maneira que para todos nós da Oceânica, Senhor, o viver seja Cristo e o morrer seja lucro. Nós oramos e agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.